Graça e paz, amém? Pastorzão, nós estávamos com saudade do senhor, viu? Parece que o senhor foi para a Inglaterra também. Eu falei, vai que a ré não chega. E ele enfesou, pegou, tomou coragem, subiu no avião aí, eu vou lá buscar ela. Coisa boa rever o nosso pastor. E logo, logo a ré, né? Bênção demais. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Estarei falando um pouco sobre família essa noite. Espero não ser cansativo. Estarei lendo apenas o verso de número 4. Foi um prazer também conhecer o sogro do pastor Israel. O pastor Israel, depois que começou a namorar a Raíssa, começou a orar mais, né, Raíssa? Isso é bênção. Efésios capítulo 6, o verso é o 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Toda a igreja, eu gostaria que vocês lessem, como está na versão, coloca aí, por gentileza. Toda a igreja vai ler aqui na frente, ó, quando eu disser 3, 1, 2, 3. Amém. Eterno Deus, eu creio, Deus, que o Senhor tem falado com os pais aqui. O Senhor tem usado, Deus, o nosso pastor, os pastores da igreja, todos os preletores. O Senhor sempre tem nos exortado para cumprir, Deus, o nosso papel. E que essa noite, mais uma vez, o Senhor possa falar com todos nós. Eu peço essa bênção no nome de Jesus. Amém? Irmãos, de todos os presentes que nós já ganhamos da parte de Deus, eu creio que um dos mais importantes é a nossa família. É muito bom. Que presente extraordinário. Eu creio que você não imagine viver sem sua família. Queria que você trouxesse agora na sua memória, agora na sua imagem, seus familiares. Você pensar agora, pastor, na sua digníssima esposa, na sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus amigos. Como é bom. Que presente extraordinário. Irmãos, como é importante ter família. Como é importante nós podermos compartilhar com os nossos familiares os momentos bons, os momentos alegres, os momentos de vitória. É muito bom receber o abraço, também nos momentos difíceis. Sexta-feira agora teve a formatura dos novos soldados, eu fiquei ali impressionado com tantos familiares. E a apresentação, quem já participou sabe, uma apresentação muito bela dos militares, alunos bem preparados, os formandos ali, e os parentes, os familiares, ansiosos em logo poder abraçar ali aquele guerreiro que foi presenteado com essa bênção da formatura. Eu imagino que o Daniel, meu genro, ele ficou muito feliz em ver a sua mãe, Sueli, recebeu o abraço da Gabriela, sua irmã, e ter lá também o seu pai, ali aquele guerreiro. E ele disse para mim assim, olha, eu fui muito pesado com ele, eu reconheço, mas eu queria ver meu filho assim. Às vezes a gente erra, mas querendo acertar. Esse pai, por nome Odilon, ele
falou comigo e eu fiquei imaginando ali os outros pais também incentivando. Então, um abraço também do pastor Israel, representando os jovens, dando do Daniel, alegrou muito o seu coração. E não só o Daniel, ele teve o abraço também da Milena, da Samile. E eu também resolvi dar um abraço nele. Estou meio cismado porque ele está tomando algo muito precioso meu, mas está bom. Irmãos, família é assim. Família tem que estar perto, tem que abraçar, tem que sorrir juntos, tem que comemorar a vitória, um torcer para o outro. Família é um presente de Deus, e quando nós honramos os nossos familiares, nós estamos honrando um projeto que nasceu no coração de Deus. A família junta é muito forte, e o nosso adversário sabe disso. Por isso ele trabalha para que as famílias se desfaleçam, não sejam unidas. Imagine os formandos ali, imagine você, Daniel, não tendo ali nenhum familiar, não tendo o abraço da sua mãe, da sua irmã, do seu pai. Imagine o vazio que seria a sua alma. Infelizmente, existem muitas famílias que poderiam estar de pé, poderiam estar firmes, mas infelizmente foram destruídas, estão sendo destruídas. Em rápidas palavras, eu quero trazer aqui para vocês exemplo de duas famílias. Uma família que foi completamente destruída e outra família que permaneceu. E o que leva uma família a ser destruída? E o que leva uma família a permanecer firme, unida, honrando e glorificando o nome do Senhor? Eu vejo que muitas famílias, o que tem destruído muitas famílias não é a falta de recurso, não é a falta do dinheiro, não é a falta da amizade, do amor um para com o outro, pois isso são motivos que destrói família. Quando falta o dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é terrível, e muitas famílias são destruídas por falta de dinheiro, outras não. Quando falta o amor, pois o amor tudo suporta, mas existem famílias que se amam, mas mesmo assim não estão de pé. E olhando friamente e estudando sobre a estratégia de Satanás em destruir as famílias, eu percebo claramente que não é simplesmente a falta de conhecimento, pois a Bíblia fala que também muitas famílias são destruídas por falta de conhecimento, mas não só por falta de conhecimento, porque muitas famílias têm bons recursos, estão juntas, têm conhecimento, mas mesmo assim não estão de pé, são destruídas. Isso é terrível. Quando eu olho a Bíblia Sagrada no 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz claramente: melhor não conhecer do que conhecendo não venha honrar o Senhor, ou conhecendo venha virar as costas para as coisas sagradas. Quando eu olho 1 Samuel capítulo 2, quando eu olho a família de Samuel, nós percebemos que o pai amava os filhos, então não faltava amor do pai para com os filhos, não faltava recursos para eles, não faltava nada. Mas os filhos cresceram em um ambiente que não faltava conforto, mas eles cresceram um ambiente onde eles desprezaram o Senhor.
E a Bíblia fala em Samuel, no capítulo 2, verso de número 30, o Senhor diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Nós fomos ali ontem, Daniel, te honrar. Eu vi os familiares honrando ali os seus filhos, seu parente, com sua presença, com seu abraço. Mas, contudo, todas as famílias, se não honrar mais Deus sobre todas as coisas, ela é destruída. A prioridade é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E quando a gente vê o que os filhos de Eli fizeram, e o que Eli fez, mostra claramente que eles desprezaram o Senhor, e a consequência foi muito triste por esse desprezo, por parte da família de Eli. A família foi completamente destruída, pois o Eli, como chefe, soube que a arca foi roubada, que seus 2 filhos morreram. Ele não aguenta e também morre. Perca total. Que tragédia. Uma família unida, mas que foi destruída. Porque Deus disse que Eli honrava mais os seus filhos do que ele. Quando você estuda sobre Eli, você percebe que ele conversava com os filhos. E não é por falta de conversa que famílias estão sendo destruídas, mas é por falta de disciplina. Olhar a família de Eli é entender que o líder, por mais que ele não provocou a ira dos filhos, a Bíblia fala nesse verso que Eli: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na disciplina e na instrução do Senhor. Eli não criou os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Ele não corrigiu na hora certa. Esse verso que fala: não vos provoqueis, provocar. O filho é você tratá-lo mal, é você humilhá-lo. Mas uma correção, uma disciplina não provoca essa ira. Isso honra a Deus. Uma disciplina conforme Deus orienta. Eli não faz isso. Eli apenas conversa com os filhos. Uma instrução sem disciplina levou a frieza espiritual para a casa de Eli. Levou os filhos a desprezar as coisas sagradas, a brincar com oferta, a brincar com algo sagrado. A gente vê esse desprezo por parte de Eli, por parte dos filhos de Eli. E quando a gente olha também Esaú, a gente vê ele desprezando a primogenitura. A gente vê Sansão desprezando o seu chamado. E quantas famílias que poderiam estar de pé, mas não estão, porque estão honrando mais os membros da família do que o nosso Salvador. Cada membro da nossa família merece o nosso abraço, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa oração, o nosso apoio. Mas a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E às vezes o apoio que eu preciso como membro da minha família é uma exortação vinda por parte de Deus. Nós estamos estudando sobre Romanos e aprendemos do primeiro capítulo até o capítulo número 11, Deus falando sobre o pecado, falando sobre a graça,
sobre a justificação, sobre santidade. E quando chega no capítulo 12, agora, o apóstolo Paulo fala: agora eu vos exorto. Eu exorto vocês para que vocês olhem para o que Deus fez por vocês. A gente vê que isso não é uma exortação fria, é um chamado com muito amor. É o líder espiritual chamando aqueles que mostrando toda a obra que Deus fez em favor deles, para que eles prestem atenção e vivam para honrá-lo, em primeiro lugar, para poder buscá-lo. Eu vejo, quando nós colocarmos isso em prática, o que o apóstolo Paulo está dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. É ele falando conosco que somos pais. Não pise no seu filho, não humilhe o seu filho. Se ele não conseguiu, abrace ele. Mas se ele enveredar para um caminho, sair fora do padrão, do caminho da cruz, da santidade, exorte-o, discipline-o, converse com ele. Eu vejo que a família de Eli perde, e ela poderia ficar de pé, mas não ficou. Mas quando eu olho para a família de Noé, parece que tinha tudo para dar errado. Pois Deus olhou para a terra e viu que aquela geração estava completamente corrompida. Imagina os vizinhos de Noé, ninguém adorando a Deus, ninguém servindo a Deus, servindo eles mesmos, longe, idolatria, prostituição, mentira, vaidade. De repente, Noé recebe uma orientação de Deus. E quando você olha como Noé procedeu após ouvir a orientação de Deus, a gente entende que ele fez um investimento que ninguém estava fazendo. Ele investiu numa obra que ninguém queria investir. Ele investiu num projeto no qual Deus colocou no seu coração. E os seus filhos cresceram, vendo Noé, ouvindo Deus, obedecendo Deus, honrando esse Deus, com perseverança e persistência. Pois o projeto que Deus colocou nas mãos de Noé, não foi um projeto que se realiza da noite para o dia, não. Segundo os estudiosos, alguns dizem que foi por cerca de 100 anos, outros 120 anos, que demorou a conclusão desse projeto. Mas o fato é, que quando ele ouviu Deus falando com ele acerca desse projeto, por mais que ninguém entendesse, ninguém queria investir nesse projeto, ele estava investindo nesse projeto. Ele entendeu que esse projeto honraria a Deus em primeiro lugar, e depois honraria a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A construção. Qual o final dessa história, desta família? O final da família de Noé foi completamente diferente da família de Eli. Foi um trabalho cansativo. Construir algo, construir uma arca longe de um rio, pastor. Construir uma arca num lugar que não tem água. Mas ele está lá construindo. E sabe quem está apoiando ele? Fala assim: a família. A família. A família. Esposa, apoie o projeto que Deus colocou
no coração do seu esposo. Filhos, apoiem o projeto que Deus colocou no coração dos seus pais. E este projeto, que vocês conhecem, que foi essa grande arca, no tempo certo, essa família desfrutou desse projeto, foi salva. Que coisa tremenda. Quanta zombaria Noé escutou. Ei, eu vou terminar 8:30. A Bíblia fala, esse verso que ele, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas instrua os seus filhos no caminho. Eu vejo Noé, pastor, cada martelada que ele estava dando naquela madeira, trabalhando fora da arca, eu vejo e creio pela fé, Deus estava construindo um caráter, uma construção espiritual na família de Noé. Quem entendeu? A grande construção, a gente vê Noé construindo uma arca, e Deus estava construindo o caráter dos filhos de Noé. Enquanto ele trabalhava para Deus, dava martelada, untando aquelas madeiras, Deus estava trabalhando no coração dos seus familiares. Aquele que honra a Deus, Deus honra. O nosso Deus é assim, é um Deus maravilhoso. A construção de um caráter. Se uma arca demorou cerca de 100 ou 120 anos para poder ser feita, quanto tempo você acha que dura, que demora a construção de um caráter de um filho? Todos os filhos que dão testemunho aqui, muitos dizem: eu não pedia bênção, eu era revoltado, eu fazia tantas coisas, mas o que mudou? Qual foi a mudança? Por que não é assim mais? O que aconteceu com ele? Quem trabalhou na sua vida? Quem mudou sua mente? Quem mudou seu coração? Quem mudou sua maneira de ser? Quem mudou sua maneira de adorar? Quem? Aquele que morreu e ressuscitou e vai vir buscar a sua igreja. Enquanto Noé trabalhava para Deus, Deus estava trabalhando, aleluia, em favor de Noé. Estou dizendo, uma família que coloca Deus em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar. Por mais que ela não tenha recursos, mas Deus é dono do ouro, e Deus também é dono da prata. Aquele que está instruindo o seu filho no caminho, nos mandamentos do Senhor, instruindo com amor, em obediência a Deus, ei, vai colher bons frutos, vai florescer esse deserto, aleluia. Eu vejo famílias sendo abençoadas por Deus neste lugar. Eu vejo os pais olhando os seus filhos e vendo nos seus filhos o que ele não conseguia imaginar que ele veria um dia. Isso é bênção de Deus, isso é graça de Deus, é bondade de Deus. É você, irmão, que está aqui, que Deus está falando: construa o que eu coloquei nas tuas mãos. Meu Deus, vai demorar muito tempo. Ei, não pense isso não. Não pare não. Mas não tem jeito, tem jeito. A gente vê famílias sendo destruídas porque existem famílias unidas no crime. Existem famílias unidas em fazer tantas atrocidades. Existem famílias com muita aparência, estão sorrindo, estão brincando, honrando uns aos outros, mas esquece de honrar primeiramente a Deus. É Deus a nossa prioridade. Para uma casa ser abençoada, ser edificada,
para uma casa, receber essas bênçãos, ei, temos que colocar Deus como prioridade. Eu não sei quanto tempo você está lutando com seu filho, eu não sei quanto tempo você está lutando para poder receber uma cura, mas uma coisa eu sei, não desista, porque os filhos de Noé cresceram vendo o pai sendo obediente, vendo o pai sendo perseverante. Ei, os filhos sempre vão observar a atitude do pai, os filhos sempre vão querer imitar a atitude do pai. Ei, o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, porque toda a instrução que Ele passou para que nós passássemos para os nossos filhos, foram para que os nossos filhos recebessem vida com abundância, recebesse a graça de Deus, recebesse livramento, recebesse providência, para que os nossos filhos recebessem, aleluia, essa grande provisão de Deus. O nosso Deus é um Deus que preocupa com as famílias, Deus honra as famílias, Deus quer as famílias unidas, restaurar a sua família, restaurar a minha família. Deus quer dar vida para as famílias. Deus quer que os pais sejam mestre para os seus filhos, orientador para os seus filhos, converse com os seus filhos e saibam disciplinar na hora certa, do jeito certo. Aleluia. A família de Eli estava perto do altar, mas Deus não estava no altar da família de Eli. E a família de Noé estava construindo uma arca, e Deus estava já trabalhando no coração dos familiares de Eli. Eu queria que você fechasse os seus olhos e agora orasse por sua família. Família é um bem precioso. É muito bom viver em família. É muito bom comemorarmos em família as vitórias. É muito bom ver os nossos familiares sobressaírem. É muito bom nos momentos difíceis correr e abraçar os nossos familiares. Mas muito mais do que isso, nós estamos honrando a Deus. E tem como a gente honrar a Deus e abraçar as famílias. Tem como nós colocarmos Deus em primeiro lugar e honrar os nossos familiares. Que quando nós fazemos isso, as nossas famílias, que são as mais, aleluia, edificadas. Porque a Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, ei, a nossa casa será salva, será edificada. Queria que a igreja ficasse agora em pé em nome de Jesus Cristo. Sua família é importante, mas Deus tem que ser prioridade. Seus filhos são importantíssimos, mas Deus é a prioridade. O dilúvio vai vir, mas sua casa está dentro da arca. Isso é providência de Deus. É Deus te honrando, trabalhador. Ó Deus, ore por sua família agora em nome de Jesus.